É muito estranho um pecador que está diante da congregação do Senhor, do povo de Deus, com o livro de Deus aberto. Mas esse é o chamado, não é verdade? Irmãos, eu vou pregar um sermão que eu preguei aqui há 10 anos atrás. Imagina isso, 10 anos atrás. Então, obviamente, né, quem estava aqui vai ser inédito. Quem não estava aqui, né, vai ser inédito. E quem estava também não lembra, né? Então vai ser inédito também. Então vamos abrir lá a palavra de Deus no livro do profeta Naum. Está na Bíblia, irmãos. Naum, Antigo Testamento, capítulo 1. Naum, para ficar fácil, está depois de Miqueias e antes de Abacuque. Naum, capítulo 1. Todos acharam? Não, teve gente aí que não achou. Naum, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, que a palavra de Deus é digna, diz assim a palavra de Deus. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Vamos orar. Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque o Senhor nos chamou para ouvir da Tua palavra, obrigado por esse dia especial em que a Tua congregação, o Teu povo se reúne diante da Tua palavra para recebermos a Tua porção. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor derrame consolo, conforto dos céus para os nossos corações e que o Senhor repreenda qualquer ação do maligno, do pecado dos nossos corações. Que o Senhor repreenda qualquer tentativa minha de atrapalhar a Tua palavra, de dificultar a clareza da Tua palavra, Senhor. Que somente o Senhor seja louvado e glorificado aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Em 1975, ocorreu na China um dos maiores tufões já registrados, o chamado tufão Nina. Ventos de até 250 quilômetros por hora. E chuvas torrenciais causaram grande destruição. Mas uma tragédia específica entrou para a história durante aquele tempo. Na província de Henan, no oeste da China, havia uma represa, a represa de Banqiao,
um paredão com 25 metros de altura, quase um prédio de 8 andares, capaz de suportar cerca de 490 bilhões de litros de água que chegavam do rio Ru. Até que em agosto de 1975, o tufão Nina chega na província de Henan. Os meteorologistas noticiaram que haveria chuva, só que eles não previram a quantidade de chuva que cairia. Porque em 24 horas, choveu o que era esperado para chover no ano inteiro. Imagina isso. Aqui, se chove 2 horas a mais do que o esperado, a gente já vê ônibus boiando na Asa Norte. Alaga tudo. E foi o que aconteceu na China. Por causa da quantidade de chuva que caiu, o rio Ru transbordou tão rapidamente que o volume de água que chegava ali na represa era muito maior do que o volume que saía pelas comportas. Até que a quantidade de água represada ultrapassou os 25 metros da represa e, a 1h da manhã do dia 8 de agosto de 1975, a represa Banqiao desmoronou. E o rompimento dessa represa causou uma reação em cadeia, destruindo outras 62 represas menores que estavam rio abaixo. As águas da inundação formaram ondas de até 10 metros de altura, que se estenderam por 10 quilômetros. A água arrastava tudo que tinha pela frente a uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Por um infortúnio que parece que só acontece em tragédias assim, as comunicações ali da represa falharam. Ordens de evacuação para as vilas e as comunidades que ficavam ali perto, que ficavam na direção da onda, não foram totalmente entregues. Os telégrafos falharam. Foguetes de sinalização foram mal compreendidos. Telefone era raro. Alguns mensageiros que saíram da represa antes dela se romper foram pegos pela enchente. Resultado, vilas e comunidades inteiras foram completamente destruídas. Estima-se que cerca de 200 e 250 mil pessoas morreram em virtude da inundação, de epidemias, em consequência, e da fome. Milhões de pessoas perderam suas casas. Destruição total. Imagine você, em frente a um paredão de 25 metros de altura, e atrás dele 500 bilhões de litros de água. Então, aquele paredão, que é a única coisa que protege você da sua destruição completa, é removido. É sobre isso que o profeta Naum vai falar nesse texto. Mas antes de a gente entrar aqui no tema do sermão, vamos gastar um pouquinho de tempo para a gente entender aí o contexto do livro de Naum. O primeiro versículo aí nos dá 3 informações importantes. Vamos ler todos juntos o primeiro versículo? Vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem. Primeiro, o livro é uma sentença. E, literalmente, aí a palavra no hebraico para sentença significa peso, ou fardo. É uma profecia pesada. Por quê? Porque se trata de uma condenação. Por isso, é uma sentença, é a decisão condenatória de um juiz. E o fato de ser uma sentença já nos mostra algo, que Deus é o supremo juiz que julga e pune os pecadores. Deus não fica impassível contra o pecado. Segundo lugar, é uma sentença contra Nínive, a capital da Assíria. E a Assíria foi um dos impérios inimigos do povo de Deus. Cerca de 100 a 150 anos antes de Naum, o profeta Jonas pregou ali em Nínive. A cidade, então, se arrepende dos pecados e Deus concede a eles misericórdia. Deus não destrói a cidade naquele momento. No entanto, 2 ou 3 gerações depois do profeta Jonas, a cidade retorna para a idolatria, para a crueldade, para a violência, para a arrogância, para a rebeldia contra Deus. E na época que Naum prega essa profecia aqui, por volta do ano 630, 650 a.C., a Assíria estava no auge do seu poder. Ela se orgulha da sua força, da sua riqueza e oprime o reino de Judá, o povo de Deus.
Era um império ímpio, imoral, cruel, violento. Nínive, a capital da Assíria, era aparentemente invencível. Para a época, era uma cidade enorme, considerada aí uma das maiores do mundo antigo, de maneira que se você desse a volta nas muralhas exteriores, você percorreria cerca de 12 quilômetros. Jerusalém, para a gente ter uma ideia, para efeito de comparação, tinha 4 quilômetros de perímetro de volta. E o centro da cidade, onde realmente ficava ali a capital, também era cercada por muralhas. Era considerada praticamente impenetrável, invencível. Porém, o fato de ser uma sentença contra Nínive já nos mostra outra coisa, que Deus é o supremo rei que governa sobre todas as nações. Deus reina e julga todas as nações. Os planos e ações daqueles que se rebelam contra ele não estão fora do controle da sua mão poderosa. Terceiro, o versículo também diz que o livro foi escrito baseado na visão que Naum recebeu de Deus. E a gente não sabe muita coisa a respeito do profeta Naum. O nome Naum significa consolador ou confortador. E ele é da região de Elcós, que a gente também não sabe onde fica exatamente. Mas esses são os profetas da Bíblia, né? Eles não falam a respeito de si mesmos, eles não propagandeiam quem eles são. Eles vão lá e pregam a palavra de Deus. Pelos dados que nós temos aqui no livro, Naum foi contemporâneo de Abacuque e Sofonias. E ele pregou quando Manassés era o rei de Judá. E a história de Manassés está narrada lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. E Manassés foi um dos piores reis que o reino de Judá teve. Manassés levantou altares para Baal, levou Judá a adorar falsos deuses, edificou altares e postes ídolos dentro do templo do Senhor. Ele praticava feitiçaria, adivinhação, adorou as estrelas, consultava os mortos e, achando que tudo isso era pouco, queimou seus filhos como sacrifício aos ídolos. O que é que Deus fez? Deus usou a própria Assíria para castigar o reino de Judá e exilar Manassés na região da Babilônia. Passa um tempo, Manassés se arrepende, volta para Jerusalém, e nos últimos 5 anos do seu governo, ele começa a consertar algumas coisas erradas que ele fez. É nessa época, quando Manassés retorna para Jerusalém, que Naum começa o seu ministério. Então, enquanto Naum prega contra Nínive, Naum não faz igual Jonas, né? Ele não vai até lá, ele prega para os judeus, falando que Nínive será derrotada. Então, enquanto Naum prega contra Nínive, o profeta Sofonias se volta para Judá e diz, olha, vocês também pecaram, e Deus vai castigá-los, por isso, se arrependam. E aí vem Abacuque logo em seguida e diz que Deus vai realmente castigar o povo de Judá, porque eles não estão se arrependendo, e Deus vai castigar usando os caldeus, usando outro império, a Babilônia. E o fato do livro ser o registro da visão de Naum nos mostra que Deus é o Deus que se revela, que se mostra. Ele mesmo fala a respeito de quem ele é, o que ele faz. Olha só, irmãos, quanto que a palavra de Deus é rica. O primeiro versículo aqui já dá um sermão. Deus julga, reina e se revela. Olha, 3 pontos presbiterianos. Qual é a mensagem do livro de Naum, então? A mensagem é o seguinte, é que apesar do poderio da Assíria e da suposta invencibilidade de Nínive, Deus destruirá completamente aquela cidade e trará libertação para Judá, para o povo de Deus. E aí no texto que a gente leu, Naum começa a sua profecia com um hino. Nós temos aqui uma estrutura poética nos versos 2 a 10. Isso é até comum nos profetas. Aqui é um salmo de exaltação a Deus. E nesse salmo, Naum anuncia que uma inundação destruidora está vindo. Nenhuma represa humana pode suportar essa inundação. Na verdade, somente Deus poderia represar essa enchente. Só que ele vai retirar a sua mão protetora. E essa inundação que será derramada com toda a sua força é a ira de Deus. Naum apresenta aqui para a gente a ira do Deus misericordioso. Esse é o título da mensagem. A ira do Deus
misericordioso. E a primeira coisa que o texto nos mostra é que a ira de Deus é vingadora. A ira de Deus é vingadora. Verso 2, vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. Naum diz que o Senhor, Yahvé, o nome pactual de Deus, esse é o nome pelo qual Deus se revela ao seu povo, o Deus do pacto. O Senhor é zeloso. Significa que Deus zela pelo seu nome, pela sua glória e pelo seu povo. Esse compromisso que Deus tem em zelar pelo seu nome, pela sua glória, pelo seu povo, é tão forte que quando os pecadores difamam seu nome, se orgulham tentando roubar a glória que é devida somente a Deus, ou então maltratam injustamente o povo de Deus, isso suscita em Deus uma disposição contrária ao pecador. Deus se volta contra ele, contra o pecador. Por isso que Naum diz que, além de zeloso, Deus é vingador. Ele não permite que seu nome seja difamado, que a sua glória seja roubada, que seu povo seja maltratado injustamente. Lembre-se que a Síria está oprimindo aqui o povo de Deus. E Naum lembra para os judeus, não se desesperem, Deus é zeloso, Ele é vingador. Naum fala também que o Senhor, além de ser zeloso e vingador, é cheio de ira. E existem várias palavras no hebraico para designar a ira de Deus, só que a gente não tem palavras no português que correspondem a cada uma no hebraico. Essa daqui indica algo que é muito quente, inflamado, ardente. Ela geralmente é traduzida como furor. O Senhor é cheio de furor. A vingança de Deus, então, aqui é retratada como algo muito quente, fervendo, em brasas. Não é à toa que o inferno é também retratado como um lugar quente. E o destino final dos rebeldes contra Deus é o lago de fogo. Veja que Naum aqui está definindo o caráter de Deus. Ele é zeloso, ele é vingador, ele é cheio de ira. E contra quem essa ira vingadora aqui é aplicada? Contra os seus adversários e inimigos. E a palavra adversário aqui indica alguém que intencionalmente planeja e atua contra alguém. Ressalta aqui o que essa pessoa faz. Já a palavra inimigo indica o que a pessoa é. Ela é hostil, ela é rebelde, ela é contrária a alguém. Então veja, os pecadores, a gente tem um retrato do pecador aqui. Os pecadores são hostis, rebeldes, contrários a Deus e planejam, atuam intencionalmente contra Deus. Esse é um pecador. Essa é a situação natural do ser humano. Ele já nasce assim. E Deus reserva, Ele guarda a ira dele contra o pecador. Por isso Paulo fala lá em Efésios 2:3, que o ser humano é por natureza filho da ira. Naum fala que o pecador é inimigo e adversário de Deus. No fim das contas aqui, Nínive não está lutando contra o reino de Judá. Ela está lutando contra Deus. Todo pecado, toda falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei, seja em pensamentos, palavras e obras, é uma afronta, uma rebelião, uma hostilidade, uma ofensa contra Deus. Se você é egoísta, se você fica descontente ou impaciente com a providência de Deus, se você se orgulha de quem é, do que você faz ou do que você tem, se você despreza o culto a Deus, se você tem conversas profanas, se você faz fofocas ou difama alguém, se você é preguiçoso, se você desobedece seus pais, se você maltrata alguém, seja em pensamento, palavra ou ato, se você guarda rancor, se você mente, se você se entrega a pecados sexuais em suas variadas formas, achando que não faz mal a ninguém, você pecou contra Deus.
Todo pecado é um ataque direto contra Deus. É rebeldia contra a autoridade de Deus. É um ultraje à sua soberania. É uma tentativa de destronar o Rei dos Reis. E porque ele é um Deus zeloso, vingador, cheio de ira, ele não vai permitir que o rebelde prevaleça, que a sua honra seja difamada. Porque isso é o maior crime que existe no universo. Ele virá furiosamente contra você. Mas não é só isso. Além da ira do Deus misericordioso ser vingadora, a ira do Deus misericordioso é justa. Vamos ler aí o verso 3, até culpado. Verso 3 até culpado. Vamos lá. 1, 2, 3. Beleza, até culpado. Obrigado. O começo da profecia de Naum, então, é tão pesado, né? Que em seguida ele traz uma nota. Olha, o Senhor é tardio em irar-se. Ele não derrama a sua ira imediatamente. Do contrário, ninguém estaria aqui. Ele reserva, ele guarda a sua ira. Ele é paciente, longânimo. Mas ele é grande em poder e jamais inocenta o culpado. Como não vai descrever aqui o grande poder de Deus em seguida, a gente vai focar aqui no jamais inocenta o culpado. Isso nos fala sobre a justiça de Deus. Justiça, de modo bem simples, é punir o mal e recompensar o bem. A justiça de Deus consiste em que Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Se alguém faz o mal, Deus pune. Se alguém faz o bem, Deus recompensa. Mas lembre-se de que todo pecado é uma afronta contra Deus. E a situação do ser humano é tão trágica, o pecado é tão grave, tão maligno, o pecador é tão rebelde, adversário, inimigo de Deus, que todos nós, como Isaías vai falar, todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças, tudo aquilo que a gente faz e que a gente acha que é bom, são o quê? Trapos da imundícia. São como paninhos de menstruação imundos que só servem para ser jogado fora. Isaías 64:6 está lá. O nosso problema é que nós minimizamos tanto a gravidade e a maldade do pecado que a gente acha que pode fazer alguma coisa boa para compensar o mal e Deus ignorar o pecado. Ah, não, já que você fez isso, então vamos deixar para lá, né? Presta atenção, irmãos. Deus não pode ser verdadeiramente santo, justo, permanecer íntegro no seu caráter, se ele permitir que o pecado e a rebelião passem impunes. A ira de Deus não é uma retaliação maldosa, injustificada, descontrolada, desproporcional, de um Deus que não sabe o que está fazendo, de um Deus passional. É o exercício necessário da sua perfeita justiça. Nenhum pecador pode colocar-se diante de Deus, falar que fez algo de bom e requerer que Deus o recompense ou o inocente. Ele não faz acepção de pessoas, ele não poupa o ímpio, Deus não aceita suborno, o jeitinho brasileiro não funciona com Deus, o seu julgamento é imparcial, Deus é plenamente justo ao condenar o pecador. E não mostra que o Senhor é o grande e supremo juiz de toda a criação. Nínive, todos os reinos e nações serão julgados pelo Senhor. Você acha que estupradores, assassinos, corruptos, ladrões, enganadores, que até escapam das leis de Deus, das leis humanas, vocês acham que eles vão escapar de Deus? Da ira de Deus? Você acha que os mentirosos, os difamadores, os avarentos, os orgulhosos, os desobedientes aos pais escaparão da ira de Deus? Deus é o supremo juiz de toda a terra. Ele vai punir o mal com ira vingadora e justa. Mas além de vingadora e justa, Naum fala para nós que a ira do Deus misericordioso é onipotente. Presta atenção nas imagens que Naum pinta aqui diante de nós. Vamos ler do verso 3, a partir ali do o Senhor tem o seu caminho, tá? O Senhor tem o seu caminho, então a partir do verso 3 até o verso 7. Vamos lá, 1, 2, 3.
Naum, então, já havia falado, anteriormente, que o Senhor é grande em poder. Ele é extremamente poderoso. Essa é a onipotência de Deus. Não há limites para o poder dele. O poder de Deus é infinito. É claro que Deus não pode fazer algo inconsistente com a sua própria natureza. Deus não contradiz os seus outros atributos. Deus não contradiz quem ele é. Por exemplo, Deus é santo. Ele não pode, o quê? Pecar. Deus não pode pecar. O poder de Deus, então, não está divorciado das suas outras perfeições. E o fato de ele não se contradizer já é uma perfeição. Deus é imutável, perfeitamente coerente consigo mesmo. O que Naum faz aqui é descrever o grande poder de Deus olhando para as obras que ele criou. Ele criou todas as coisas. Ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. Nada é difícil demais para esse Deus. Nada consegue suportar o seu grande poder. A criação se abala diante da sua ira poderosa. Nínive, com toda a sua extensão, todas as suas muralhas, o império assírio, com todo o seu exército, com a sua violência, não são nada perante o Senhor. Ele é onipotente. E a descrição que Naum faz aqui do poder de Deus é impressionante. Veja só, verso 3, a segunda partezinha do verso 3. A pior tormenta, a pior tempestade, tufão Nina, com seus 250 quilômetros por hora ali de vento, que levaria qualquer um aqui, Deus caminha neles. Na verdade, Ele mesmo controla as tempestades. Nuvens, a gente olha aquelas nuvens pesadas, escuras, que é isso? Não passam de pó, quando Deus pisa. E o mar, verso 4, com as suas ondas poderosas e profundidade impressionante, ou os rios, com aquele volume de água constante que parece infinito, Deus diz, chega, sequem, e eles secam. Lembra do Mar Vermelho? Quando Deus com um vento abriu o mar, permitindo que o seu povo passasse em terra seca. A ideia aqui, portanto, é que as forças mais caóticas da natureza, como as tempestades e o mar, são meros instrumentos nas mãos desse Deus. Mas e a região de Bazã e o Monte Carmelo, com as suas terras férteis, campos arborizados, o gado bonito, vistoso, diante do poder de Deus, eles morrem, ficam desolados. Mas e a região do Líbano, com suas flores belas, com seus famosos cedros, árvores majestosas, usadas até na construção do templo do Senhor, diante do poder de Deus, elas murcham. Verso 5, primeira parte, os lugares mais altos da terra, os montes, os outeiros, as montanhas, permanecendo ali, fixas, imponentes, inabaláveis. Essas sim, essas daí podem aguentar, podem suportar o poder de Deus. Não. Quando Deus se aproxima, os montes tremem, as montanhas se derretem, a terra fica devastada. A ideia aqui é que nenhuma estabilidade natural pode resistir a Deus. Quando Ele aparece como juiz, o que parecia sólido se despedaça. Verso 5 ainda, segunda parte. Essa próxima imagem aqui eu acho impressionante. A terra, o mundo e todos os que nele habitam se levantam perante Deus. É como se Deus pegasse toda a sua criação, levantasse e colocasse diante da sua face para exercer o juízo. A presença de Deus abala profundamente o mundo inteiro. Ninguém escapa. Esse é o poder de Deus. Ele tem poder para criar e tem poder para destruir. Diante dessa onipotência aí, Naum, no verso 6, faz duas perguntas retóricas. Aquelas perguntas, que a resposta é óbvia. Diante da onipotência de Deus, quem pode suportar a sua indignação? Quem pode suportar uma ira onipotente? Quem subsistirá? Quem é que vai ficar de pé perante o furor da ira de Deus?
E a palavra furor aqui já é uma outra palavrinha no hebraico, que indica algo que foi acendido, algo que foi esquentado, como quando você acende ali o fogão. É traduzida também como ardor, dando essa ideia de algo quente também. Seria algo como, quem é que vai permanecer diante da sua ardente ira, ou do acender da sua ira? E a palavra ira aqui é interessante, é literalmente nariz, narina, mais especificamente. Aí ficaria, quem subsistirá diante do acender do seu nariz? Esquisito, né? Mas a ideia é que quando Deus está irado, Ele está tão furioso, que é como se Ele estivesse bufando, estivesse ali, saindo um vento quente, abrasador, ardente pelo seu nariz. Naum continua dizendo aqui que a cólera de Deus se derrama como fogo. É tão quente, tão destruidora, que as rochas são demolidas, são derretidas. E a figura aqui evoca algo devastador. A ira de Deus se espalha como poder destruidor de um vulcão. Essa é a ira de Deus, onipotente. Qual é a criatura, irmãos? Qual é a criatura que pode suportar esse Deus todo-poderoso vindo com toda a sua fúria? Agora veja só uma pequena demonstração dessa ira onipotente sendo aplicada em Nínive. E aqui a gente vê que a ira de Deus, a ira do Deus misericordioso é aniquiladora. Quarto ponto, a ira de Deus, do Deus misericordioso, é aniquiladora. Vamos ler os versos 8 a 10. Vamos lá. 1, 2, 3. A ira de Deus é vingadora, justa, onipotente e aniquiladora. Naum diz aí no verso 8 que uma inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. E a expressão aí, acabará de uma vez, no hebraico, literalmente é completa destruição, é aniquilação. Veja que não seria somente com a cidade de Nínive que Deus iria destruir, mas o lugar em que ela está seria devastado, se tornaria desabitado, se tornaria um deserto. Não só o local seria destruído, mas o povo também experimentaria o quanto é horrível cair nas mãos do Deus vivo. Naum diz que Deus perseguirá seus inimigos com trevas. E trevas na Bíblia tem a ver com condenação. Envolve angústia, terror, pranto, perplexidade, pavor. E aí no verso 9, Naum se volta para os inimigos de Deus com uma pergunta aqui penetrante. Que pensais vós contra o Senhor? E literalmente aqui é, o que vocês estão tramando? O que vocês estão planejando, maquinando contra o Senhor? É um desafio sarcástico aqui. Vocês realmente acham que podem tramar contra o Deus Todo-Poderoso e vencer? Mostra aqui a futilidade da rebelião do pecador. Qual é a resposta? Ele mesmo vos consumirá de todo, ou seja, ele vai destruir completamente os assírios. E Deus não vai fazer o seu trabalho pela metade. A ameaça assíria seria eliminada de forma tão completa que nunca mais se levantaria para oprimi-los. Ou seja, não se levantará por duas vezes a angústia. O golpe do juízo de Deus aqui será tão aniquilador que nada vai restar. Será uma vitória definitiva. E aí no verso 10, Naum usa 3 metáforas vívidas aqui para zombar da falsa segurança dos assírios e descrever ali a destruição iminente deles. Ele diz, porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Então a gente tem 3 metáforas aí, 3 ilustrações. Primeiro, como espinheiros entrelaçados. E os espinheiros entrelaçados ali, eles formam
uma barreira que é densa e difícil de penetrar. Imagina um monte de arame farpado junto, assim, você tentando passar por esse arame. É mais ou menos isso. Os assírios podiam parecer uma barreira impenetrável, unidos ali na sua força, na sua maldade. Mas para Deus, espinhos entrelaçados não passam de combustível, pronto para fogueira. A segunda imagem é de bêbados saturados de vinho. E essa imagem aqui evoca a ideia daquele que usa a bebida alcoólica como coragem líquida, né? É a ideia de que o bêbado ele fica corajoso, fica audacioso, confiante, destemido. Mas ele está fora de si. Ele é imprudente, ele é descuidado, ele é tolo. Essa imagem, então, retrata aqui a arrogância, o descuido, a tolice da Assíria. Eles estão embriagados com seu próprio poder. Os assírios se sentiam invencíveis, alheios ao perigo, mas eles estavam completamente vulneráveis. Terceira imagem da palha seca. E essa é a imagem final aqui de destruição. Por mais fortes que parecessem, diante do fogo da ira de Deus, eles seriam consumidos, aniquilados instantaneamente, sem qualquer resistência. Os assírios que feriram como espinhos seriam queimados. Eles que se embriagaram com o sangue das nações seriam destruídos na sua própria embriaguez de orgulho. Eles que queimaram cidades seriam consumidos como palha. E isso que está nos versos 8 a 10, irmãos, de fato aconteceu. Deus cumpriu a sua palavra. Cerca de 40 anos depois da pregação de Naum, no ano 612 a.C., várias nações fizeram aliança ali contra o Império Assírio. Eles se levantaram contra Nínive, sitiaram a cidade, arrombaram os portões, massacraram os ninivitas de casa em casa e arrasaram a cidade até o chão. Os que não foram mortos foram deportados. E adivinha? Antes desse ataque, chuvas torrenciais elevaram o rio Tigre e os seus afluentes ali, e essa inundação rompeu parte da muralha de Nínive, facilitando a tomada da cidade. Jerusalém e algumas outras cidades sempre foram ocupadas no decorrer da história, e algumas até hoje existem. Mas o lugar onde Nínive estava ficou deserto. Cerca de 300 anos depois, quem passava ali não via vestígios de que houve uma grande cidade ali. O lugar só foi ocupado novamente no ano 224 depois de Cristo, cerca de 830 anos depois da queda de Nínive. Você acha que pecado é brincadeira? Você acha que esse Deus não vê o que você faz às escondidas? Diante da ira aniquiladora de Deus, nós podemos ver aqui a tolice do pecador. A insensatez e rebeldia do pecado é tão grande que é como se você estivesse diante de uma represa de 25 metros de altura e você começa a dar martelada nessa parede, achando que consegue suportar os 500 bilhões de litros de água caindo sobre você. A ira de Deus é aniquiladora. Ela não apenas pune, mas destrói completamente, de forma irreversível, toda a arrogância, toda a rebelião que se levanta contra Deus. Só basta um sopro dele, um resfolegar do seu nariz, para que você seja fulminado e sofra eternamente. Talvez você esteja pensando aí. O título da mensagem é qual? A ira do Deus misericordioso. Misericórdia, então, cadê a misericórdia dessa mensagem, né? Se você prestou atenção, você notou que aqui na exposição eu pulei um versículo. Qual foi? Versículo 7. Até mesmo Nínive não experimentou aqui toda a ira vingadora, justa, onipotente e aniquiladora de Deus. Essa destruição completa de Nínive não foi a demonstração completa e total da ira de Deus. As pessoas que estão no inferno agora não estão experimentando todo o juízo e pavor da ira de Deus.
desde a criação do mundo até hoje, só teve uma pessoa que sofreu toda essa ira vingadora, justa, onipotente e aniquiladora de Deus. E no dia que a ira de Deus foi derramada sobre ele, houve trevas sobre toda a terra. E esse é o último ponto. O Senhor Jesus é nossa fortaleza contra a ira de Deus. Vamos ler o verso 7, todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Forte, irmãos. Consolo, conforto. 7, 1, 2, 3. Em meio a essa descrição aterrorizante aqui da ira divina, Naum insere um versículo de esperança, de consolo. O coração do evangelho no seu livro. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Veja que a ira de Deus contra os seus inimigos, aqui contra Nínive, é contrastada então com a bondade de Deus em favor do seu povo. E Naum vai fazer isso no restante do livro. Ainda que a ênfase aqui seja na queda de Nínive, Naum também lembra que Deus é misericordioso para com seu povo. Ele é misericordioso para aqueles que se voltam para Ele. Ele é misericordioso para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem nele. Lembre-se que Nínive, 150 anos antes, com a pregação de Jonas, havia se arrependido dos seus pecados, voltado para Deus. E Deus foi misericordioso. Aqueles que se voltam para o Senhor não têm nada a temer. O próprio Deus é fortaleza contra Ele mesmo. Mas como que Deus pode ser favorável a alguém? Se a gente viu que o ser humano é naturalmente inimigo e adversário de Deus, e Deus precisa, Ele tem que punir o pecador com a sua ira. Se todos somos pecadores, inimigos de Deus e alvos de sua justa ira, como que Ele pode ser bom, ser fortaleza para alguém? Se nós somos culpados diante de Deus, se nossas melhores obras são como trapos imundos, e a gente não pode ficar diante de Deus e requerer que Deus nos inocente usando esses trapos imundos, se Deus jamais inocenta o culpado, aí vem a pergunta que Jó faz. Como pode o homem ser justo diante de Deus? Essa é a pergunta mais importante da Bíblia. A pergunta mais importante da nossa vida. Como que Deus pode ser bondoso e servir de fortaleza para seus inimigos? Romanos capítulo 5, verso 8 e 9. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus olha para a miséria do seu povo e tem uma compaixão tão grande, a misericórdia e o amor de Deus para com o seu povo são tão grandes, que Ele faz o seguinte: Ele envia o seu único filho, totalmente Deus, para assumir a natureza humana caída, permanecendo totalmente Deus, totalmente homem, sem pecado, perfeitamente justo diante de Deus. Esse é Jesus Cristo. Então Deus Pai faz o seguinte: o meu filho vai cumprir toda a minha lei no lugar do meu povo. Ele vai ser o cabeça, ele vai ser o representante, ele vai assumir toda a responsabilidade que o meu povo deveria cumprir, para que eles possam se apresentar justos diante de mim. Mas não basta o meu filho obedecer à lei no lugar do meu povo. O meu povo pecou contra mim. Eu sou justo, eu jamais inocento o culpado, eu preciso punir o pecado. Então o meu filho, além de obedecer toda a lei no lugar do meu povo, o meu filho vai sofrer a punição que o meu povo mereceria. O meu filho, a quem eu amo desde toda a eternidade, vai sofrer toda a minha ira vingadora, justa, onipotente e aniquiladora no lugar do meu povo, em substituição ao meu povo. Então, na cruz, Deus faz uma troca. Ele pega todos os seus pecados e lança sobre Cristo. E pega a perfeita justiça de Cristo e lança sobre você. Acredita em você. No tribunal de Deus, então,
se você se refugia em Cristo pela fé, Deus não olha mais para a sua culpa. Ele olha para a perfeita obediência de Cristo. O seu pecado foi punido em Cristo. A justiça de Cristo é considerada sua. Por isso o grande juiz bate o martelo no seu tribunal e o declara justo. E aí ele se levanta, abre os braços e diz: vem cá, meu filho. Agora o juiz se torna seu pai. Naum diz que Deus conhece os que nele se refugiam. E conhecer aqui é ter intimidade, é ter um relacionamento de amor, de cuidado, de proteção. É assim que Deus faz com você. Agora você não é mais inimigo e adversário de Deus, você foi reconciliado com Deus. E isso de tal maneira que você foi adotado. Agora você é filho de Deus. É claro que você continua cometendo pecados. Lutero disse, nós somos simultaneamente justos e pecadores, ou seja, nós somos considerados justos por causa do que Cristo fez, mas nós ainda pecamos, nós desobedecemos. Mas os pecados que nós cometemos agora, que você comete agora, estando em Cristo, já não te condena mais. Quando Deus te considera justo, Ele te capacita a andar em justiça, te capacita a caminhar em santidade, em obediência. Você não será condenado, porque já não há mais condenação para os que estão em Jesus Cristo. Cristo é a grande represa divina, que suportou na cruz toda a transbordante inundação da ira de Deus no seu lugar. De maneira que não vai cair nem uma gota do furor divino em você. Essa é a misericórdia de Deus. Se você está em Cristo, você jamais vai experimentar a ira condenatória dele. O que você está esperando para se refugiar nele? Que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Primeiro, se há alguém aqui que ainda não creu no Senhor Jesus como Salvador, como único mediador entre Deus e os homens, não permaneça na sua incredulidade, na rebeldia, no pecado, depois de ouvir o que acontece aos inimigos de Deus. Diferentemente do que aconteceu lá na represa de Banqueal, quando os avisos de que a represa desmoronou não foram totalmente entregues, hoje você ouviu claramente o aviso. Você pode achar que a sua vida está indo muito bem sem Deus. Mas, enquanto isso, as águas da ira de Deus estão sendo represadas. E haverá um dia em que Ele vai retirar sua mão. E aqueles que não estiverem seguros em Cristo serão levados pela enchente. Porque a ira de Deus ou recai sobre Cristo, e aqueles que estiverem protegidos nele não sofrerão dano, ou a ira de Deus recai sobre você. E não vai ter nada mais para te proteger. Não pense que o universo impessoal conspira a seu favor. O universo não está nem aí para você. E que no final, vai dar tudo bem. Não pense que os planetas definem quem você é, que a sua personalidade, quais as decisões que você tem que tomar, ou então que os espíritos de pessoas mortas possam te guiar. Não seja como o tolo rei Manassés. De repente você acha que a sua salvação é ser bonzinho aqui, para que talvez numa próxima reencarnação aí, quem sabe você seja uma pessoa melhor. A vida do ser humano não é vida de videogame, em que você morre e volta, morre e volta, morre e volta. Não! Como Hebreus 9, 27 fala, aos homens está destinado morrer uma só vez. Depois disso, tem que enfrentar o quê? O juízo. Não pense que você aguenta lutar contra esse Deus. Não pense que você suportará a sua indignação. Você não vai ganhar. Você está dando marretadas na grande represa que é a misericórdia de Deus, esperando encontrar salvação, conforto, consolo do outro lado dessa represa, mas você só vai achar destruição completa, fulminante. A misericórdia de Deus se renovou mais uma vez nessa manhã. Deus foi paciente com você mais uma vez. Por isso, pare de lutar contra Deus. Pare com isso. Pare de rebeldia.
Largue as suas armas, a sua justiça própria. Não vale nada. É pano de chão, é pano sujo. Não pensa assim, deixa eu arrumar minha vida primeiro, deixa eu consertar algumas coisas, deixa eu me aproximar, depois eu me aproximo de Deus. Não tente limpar a sua sujeira com pano sujo. Só vai causar mais sujeira. Volte-se para Deus. Mesmo que você esteja imundo, Ele perdoa os seus pecados. Ele te recebe com um abraço, com um beijo. Ele te limpa e Ele te chama de meu filho. Jovens e adolescentes, não pensa assim, quando eu for mais velho, eu me preocupo com essas coisas. Deixa eu curtir primeiro, deixa eu experimentar a vida. Quantos jovens e adolescentes que estão no inferno agora e pensaram da mesma forma? Você não sabe o que vai ser de você amanhã. Por isso, volte-se para Deus hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55. Corra para Cristo, experimente o amor, a misericórdia, a bondade de Deus demonstrada em Cristo. Ele levou sobre si seus pecados, Deus fez tudo por você, entregou o próprio Filho por você, você vai continuar em inimizade contra Ele. Creia em Cristo para a sua salvação. Segundo, talvez exista alguém aqui que em algum momento professou a fé em Jesus, de repente cresceu no lar cristão, em meio ali às coisas da igreja, mas que agora tem voltado as costas para Deus, ou tem pensado em voltar as costas para Deus, que tem preferido encontrar conforto e alegria na podridão, no pântano fétido do pecado, entregando-se à imoralidade, a vícios, à amargura, praticando abominações, tendo relacionamentos condenáveis, com linguajar, conversa torpes, inúteis, imundas. Se você, de fato, crê que a ira de Deus é vingadora, justa, onipotente, aniquiladora, e que Cristo sofreu essa ira no seu lugar, como você se atreve em viver tão sossegadamente em pecado, sem arrependimento? Hoje é o dia. Hoje é o dia de parar com isso. Hoje é o dia de você voltar-se para Deus, por meio de Jesus. Porque Deus perdoa os seus pecados. Ele é misericordioso. Você não precisa ter medo ou timidez para se achegar a Deus, porque Cristo sofreu a ira de Deus no seu lugar. E por causa disso você foi reconciliado com Deus. Deus já te libertou do poder do pecado, irmão. Por isso, arrependa-se dos seus pecados, volte-se confiadamente para Deus por meio de Jesus. Terceiro, talvez existam pessoas aqui que estão passando dias de angústia, dias de deserto, pensando que talvez Deus tenha te abandonado. Não deixe que os sofrimentos do tempo presente te afastem de Deus. Cristo entende o sofrimento que você está passando. Ele se compadece do seu sofrimento, Ele está junto com você no sofrimento. Seja ele qual for, traição, humilhação, tristeza, angústia, dor física, solidão, Cristo passou por tudo isso. Por isso, no dia da angústia, no dia do sofrimento, no dia do aperto, nos dias de deserto, ao invés de você fugir de Deus, de duvidar da fidelidade, do amor de Deus, aproxime-se dEle. Refugie-se em Cristo. Se Deus te deu o próprio Filho dEle, não pense que Ele vai te abandonar nesses dias. O próprio Jesus falou que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele é a sua fortaleza no dia da angústia. Não deixe de vir cultuar a Deus com seus outros irmãos. Aproveite hoje o dia do Senhor para louvar essa salvação maravilhosa que Deus proporcionou. Venha no culto hoje à noite também. Aproveite o tempo que você tem nesse dia que Deus separou para exaltar esse Deus misericordioso na companhia do povo de Deus que sofre tanto quanto você. Quarto, se alguém já te maltratou, se você já sofreu injustiça, se você já foi maldosamente humilhado, difamado, perseguido, se você sofreu bullying na escola, o Senhor diz lá em Deuteronômio 32, 35, a mim me pertence a vingança. A vingança pertence exclusivamente ao Senhor. Qualquer tentativa sua de se vingar
por algo que foi cometido contra você, é uma tentativa sua de roubar algo que pertence somente a Deus. Então, se você sofreu algum tipo de dano, prejuízo, ofensa, e você esgotou ali os passos bíblicos, né, as possibilidades de reconciliação, de reparação, se você fez o que estava ao seu alcance, conforme os princípios da Bíblia, de buscar a paz entre os homens, e mesmo assim, a injustiça, o pecado permaneceram, não se vingue. Não busque a justiça com as próprias mãos. Não existe justiceiro mascarado. Não existe equipe de vingadores entre os cidadãos do reino de Deus. Deixa com o Pai. Deixa com o Rei, com o próprio Rei. Ele é zeloso, Ele é vingador. E por fim, irmãos, a ira de Deus deve servir de urgência e consolo para nós, para os crentes. Urgência, por quê? Porque nós sabemos que muitos ao nosso redor ainda estão fora do refúgio de Deus. Eles estão em perigo iminente da ira de Deus. Se nós experimentamos a misericórdia de Deus anunciada no Evangelho, a gente tem que falar dessa mensagem. Por isso, pregue o Evangelho, fale a respeito dessa grande misericórdia, fale a respeito da misericórdia de Deus e como que ela te alcançou e te transformou um miserável pecador que você era inimigo de Deus, porque você é agora filho dele. E a ira de Deus deve servir de consolo, por quê? Como a gente viu, é por meio da ira dele que ele destrói os seus inimigos. E vai haver um dia em que o último inimigo vai ser destruído, a morte. E Apocalipse diz que a própria morte vai ser lançada no lago de fogo. E aí já não vai ter mais luto, nem pranto, nem dor, nem angústia, nem sofrimento para os que estão inscritos no livro da vida, para os que estão em Cristo. Nós vamos sentar com o nosso Senhor nos novos céus e nova terra. Nós vamos comer com Ele, nós vamos beber com Ele, nós vamos aprender dEle, nós vamos rir com Ele. Nós ficaremos com Ele eternamente, desfrutando da sua presença bendita, do seu amor eterno. E até lá, irmãos, então que possamos viver como povo confiante de que nosso Deus está nos conduzindo em segurança, porque nós estamos refugiados em Cristo. Ele é o nosso castelo forte, Ele é a nossa fortaleza inabalável. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela Tua grande salvação.